E aí, galera do YouTube, falar um pouco sobre um livro que eu escrevi. Na verdade, né, a gente vai tendo ideias, essas ideias elas podem, né, futuramente se tornar em resultados, né? Então, uma dessas ideias que eu tive foi, eu escrevi nesse livro aqui, Human Cyborg, New Ideas, né, novas ideias. Cyborg humano, novas ideias. Tá escrito em inglês, né? Mas se caso quem estiver lendo tiver dificuldade para entender, é só colocar no Google Traductor, né? A editora do livro, essa editora aqui, Clube dos Autores, né, também pode ser encontrado na Amazon, etc. Mas é em PDF, né? Eu venho explicando várias das ideias que eu já relatei antes, né? Aqui é, o que a gente escreveu, né? Tá vem falando sobre as ideias sobre o projeto Red Robot, né? E futuramente os outros projetos. Então, nesse livro aqui, a gente vai então, explicando sobre esse livro, a gente vem dando várias ideias, né? Na verdade, a ideia inicial sobre o livro seria escrever um conto, né? Um conto ou uma história em prosa. Porém, né, o fato da história em prosa ser mais complexa, né? Seria muito mais simples escrever um projeto, né? Visto que você tem mais possibilidade de realizar na forma de um projeto, né? Então, na primeira, nas páginas iniciais, a gente vem falando sobre a melhoria da computação. Computação é uma área bem evoluída, né? Porém, você pode existem variados projetos de melhoria no processamento para aumentar o processamento determinado software, né? Você aumentar a velocidade que você está realizando. Essa é uma das primeiras ideias do projeto, né? Computing Improvements, que é melhorias para a computação. A gente vem falando sobre várias ideias, várias possibilidades, né? Uma das ideias que a gente vem falando, por exemplo, é sobre o overclock, né? Ou você aumentar o processamento utilizando o nitrogênio líquido, que você pode chegar a fazer com um processador que funcione com 1 GHz, né? Consiga funcionar a 9 GHz de velocidade, aumentando 10 vezes mais o processamento, né? Se utilizando o nitrogênio líquido, né? Se você tem uma imagem mostrando você insere o nitrogênio em cima do processador. Uma outra ideia bastante interessante é a computação assistida, né? É a utilização do computador para realizar as tarefas. Por exemplo, uma impressora 3D, ela faz uma peça, né? Utilizando um software que controla o movimento da peça, né? Essa é a ideia da computação assistida. Ela é usada também em máquinas CNC, é, estações de montagem automatizada. Computação assistida é bastante. O projeto Red Robot, né? Eu vim falando sobre o projeto Red Robot. O projeto Hand Robot também, ele vem falando nesse livro, que seria você desenhar um sistema que simulasse uma cabeça humana, né? Com fluidos, etc, para você poder utilizar, fazer uma simulação, né, em computador. Aqui a gente vem falando sobre a cirurgia de transplante de cabeça, né? A cirurgia que já vem desde 1960 já. É uma cirurgia parece ficção científica, mas já faz tempo já que existe essa, essa possibilidade, né? A primeira pessoa a passar por esse procedimento será o russo de 30 anos, que está em fase terminal, ou seja, você utiliza uma pessoa em fase terminal, né? É uma cirurgia que, ao transplante, contará com 150 profissionais, trabalharão em torno de 36 horas. Eles vão retirar a cabeça do indivíduo, desse russo, né? Que nesse site vem falando sobre essa cirurgia. Primeiro transplante de cabeça no mundo desse russo, né? É Spiridonov. É uma cirurgia que está sendo feita atualmente, né? Qual que seria a ideia? Primeiro, eu já vem falando várias vezes sobre isso. É o projeto de transplante de cabeça, utilizando primeiro o transplante de uma mão, né? Você faz a simulação eletrônica no transplante de uma mão, né? O que seria a simulação eletrônica? Você desenha sistemas eletrônicos que simulam o procedimento sem necessidade de você estar realizando, né? Você diminui bastante a ocasião de erros, né? Que vem falando já no projeto.
A cirurgia automatizada, né, é uma cirurgia que você utiliza robôs para ser feito, já é um sistema de cirurgia que é muito aplicado no mundo, né, atualmente. Né? Automated Surgery, ele vem falando já nesse livro também, sobre a cirurgia automatizada. Né? A gente tem, por exemplo, esse site aqui falando sobre a cirurgia robótica, né, aliada à saúde do homem. Esta fase, sintetiza, etc. Né? Você vem nesse site já vem falando essa utilização de robôs. Esse tipo de robô, o, o robô da Vinci, né, utilizado no hospital, um dos hospitais mais avançados, né, ele faz a cirurgia totalmente automatizada, né, sem necessidade da intervenção humana e muito menos erros, etc. Né. Cirurgias robóticas em outras áreas. Voluntário de cirurgia robótica das áreas foi montada pelo urologista. É uma cirurgia que ela é totalmente automatizada. A simulação, né, no caso. Em vez de você criar sistemas robotizados e automatizados para substituir os órgãos humanos, né, você poderia utilizar sistema de órgãos de animais, né. Ou seja, a ideia original do projeto Red Robot seria desenhar um ciborgue. Na verdade, você desenhar sistemas, né, que transformariam, que criariam a possibilidade de se desenhar um ciborgue. Né. Você encaixaria o cérebro em um corpo indestrutível e robotizado. Porém, né, a robótica atual não consegue desenvolver sistemas que consigam substituir, né, um corpo humano. Né. Porém, né, poderia-se utilizar órgãos de animais e humanos para substituir de forma automatizada e externa ao corpo humano. Ou seja, você poderia desenhar sistemas químicos que substituíssem as células cerebrais. Ou seja, você utilizaria a química para desenvolver novos invólucros para os tecidos cerebrais, né? Utilizar tecidos autorregenerativos, por exemplo, como as algas vivas, e invólucros como, por exemplo, o grafeno. Né? Qual que seria a ideia? Você utilizar sistemas alternativos, né, aos órgãos humanos em caso de falha. Né? Você pode desenhar um procedimento, uma experiência, que seria um sistema de oxigenação. Né? Você utiliza um vidro de sangue, 500 ml, e um sistema de oxigenação como se fosse uma bomba de aquário, por exemplo, e uma bomba hidráulica para fazer bombeamento, né? Assim você injeta um tecido, né? Esse sangue sendo oxigenado para se verificar se esse tecido continua vivo com esse aerador oxigenador alternativo. Logicamente, um projeto desse tipo ele tem que ser feito passo a passo, né? Você pode desenhar um sistema de simulação eletrônico, por exemplo, fazer etapas, por exemplo, de transfusão utilizando animais, né? Até você desenvolver um sistema rápido, uma forma rápida e um sistema plug and play, né? Você verifica a pressão arterial, você desenvolve um equipamento que seja menos invasivo, né? Utilizando seringas menos invasivas. Outra etapa, né? A próxima etapa seria fazer transfusão de sangue, né? Você utiliza 2 cobaias e faz a transfusão entre as duas, de uma forma mais rápida. Você pode desenhar sistemas de controle para a transfusão, para se verificar como esses animais reagiriam enquanto um produzisse o sangue oxigenado para o outro. Ou seja, um animal estaria oxigenando o sangue do outro animal. Né? Poderia-se desenhar também um sistema de simulação mecânica e eletrônica com um sistema de hidráulica. Um objeto que seria um animal e outro. Ou seja, se faz uma simulação antes de fazer esse primeiro procedimento. Né? Você faz um sistema que simula a transfusão entre 2 objetos de um líquido, né? Para você verificar os equipamentos que você vai ter que desenvolver. Né? E por fim, né, você pode fazer um sistema de seus órgãos estarem externos. Né? Você retira o órgão que está fazendo a transfusão e que está fazendo a oxigenação e desenha um sistema mecânico que suporte esse órgão externamente desse corpo. Né? Para que pudesse verificar a durabilidade desses órgãos, sistemas de suporte para que esses órgãos sejam externos ao corpo, criando-se órgãos portáteis em conjunto com sistemas eletrônicos de controle, por exemplo, válvulas eletrohidráulicas que controlassem a saída e a entrada do fluido. Por fim, né, você poderia desenvolver animais em laboratórios que já seriam apropriados para esse fim, como por exemplo tirar órgãos necessários desses próprios animais, né, somente se concentram nos órgãos que são necessários, como o pulmão e coração, né, para um ser humano. Um sistema de backup para o sistema fisiológico, né.